ETEC Carolina Carinhato Sampaio, extensão Céu Cantos do Amanhecer. Professor Henrique Paulo, segundo a DMI, apresenta Atributos de um Negociador. Trabalho de Gabriela Chiaque, Bárbara Ellen, Tiago Silva e Tayane Oliveira. Olá, eu sou a Gabriela Tiak. Vou falar sobre habilidades pessoais e planejamento e organização. Habilidades pessoais. Segundo William Ury, a negociação constitui um processo interpessoal e o maior obstáculo é a tendência das pessoas de agirem sem pensar, o que gera inúmeros erros. Além disso, qualquer negociação envolve muita emoção e o alto desgaste de energia. Muitas vezes, acaba prejudicando o desenrolar do acordo. Para ele, são 7 as habilidades mais importantes para um profissional desenvolver e vir a se tornar um negociador bem-sucedido. Para o teórico, essas habilidades estariam distribuídas em 3 grandes grupos, que seriam pessoas, problemas e decisões. Pessoas. Filósofo tem uma perspectiva. O profissional deve manter a calma, o autocontrole e ter uma perspectiva. Jamais se deve perder de vista os objetivos. Deve dedicar o mesmo tempo para preparar e para falar. Sempre estar atento se entender o que o outro está propondo. Deve-se também ouvir a si mesmo, observando as reações para não comprometer a negociação. Psicólogo, coloque-se no lugar do outro. Tenha a capacidade de colocar-se no lugar dos clientes. Deve-se ouvir mais do que falar, com o intuito de compreender e não para refutar. Ter respeito pela outra pessoa, não censurando nem humilhando, considerar as questões levantadas e aconselhar antes de decidir, criar uma relação de confiança e respeito. Problema. Detetive. Descubra os desinteresses. Deve-se buscar descobrir o máximo possível de informações da pessoa com quem está se negociando. Inventor. Invente opções. Em vez de criticar a proposta do outro, deve-se tentar inventar situações. A partir daí, deve-se dialogar sobre elas, para poderem juntos identificar os pontos positivos e negativos da proposta. Pode-se inventar cenários para que seja possível encontrar uma solução que atenda aos interesses próprios e do outro negociador. Juiz, avalie o que está sendo proposto. Deve-se decidir o que é ou não justo no que está sendo conversado. Estar aberto aos argumentos, desde que válidos, da outra pessoa. Avaliar se o que está sendo dito tem lógica. Decisão. Estratégia. Pense antecipadamente. Ser estrategista inclui imaginar quais são as ações que a outra parte pode tomar. É como em um jogo de xadrez. Antes de mexer qualquer peça, é preciso avaliar o que aquela ação vai influenciar no jogo do outro. Quais são as peças que o outro detém? Qual é a posição delas e que tipo de risco representa? Isso envolve pensar bastante antes de tomar qualquer decisão. Constata-se que muitos profissionais, na ânsia de acabarem logo com a negociação ou de conseguir o que querem mais rapidamente, acabam agindo precipitadamente, decidem sem se preocupar com as possíveis reações. Diplomata, construa uma ponte, fortaleça relacionamentos. Torna-se necessário criar uma ponte para que o adversário possa se aproximar da negociação. O profissional deve ser amigável, mas isso não significa que tenha de acertar tudo o que o outro propõe. Deve-se trabalhar para que os outros digam sim para suas propostas e não para que antipatizem com a pessoa do profissional e acabem não conseguindo chegar a acordo nenhum. Para William Ury, a maior lição é a mudança da maneira como se encara uma negociação, pois muitos profissionais consideram que só existe um vencedor.
Segundo o autor, numa negociação de sucesso não existe um vencedor, mas sim dois, ou quantos estiverem envolvidos. A negociação terá eficácia se os ganhos forem mútuos. Planejamento e organização. A experiência ensina muito sobre esse processo de convencer o cliente a fechar negócio, mas um planejamento de negociação bem preparado é o passaporte para o sucesso no início. Quando um profissional começa o seu trabalho como vendedor, seguir uma estratégia passo a passo para validar as ideias ajuda bastante a apresentar propostas mais coerentes e coesas. Essa organização é ainda mais importante se o seu perfil for mais introvertido. Investindo na preparação da negociação, é possível ordenar mentalmente os argumentos de venda para não se perder. O posicionamento que você estabelece diante do cliente influencia diretamente a resposta será positiva ou não. Por isso, entender cada fase do processo de negociação é tão importante para ter sucesso. Cada tipo de proposta apresentada pede mais ou menos o mesmo esforço em relação aos argumentos de vendas usados. Sua mensagem deve ser entendida de forma clara e as táticas ideais desde o planejamento da negociação, esse objetivo será alcançado. Como se preparar para uma negociação? Cada abordagem pede um alinhamento específico entre assunto, tom e estilo da linguagem, desde uma negociação simples até uma mais complexa. Para começar, é importante estabelecer alguns pontos em relação ao assunto principal da negociação. Tenha um objetivo claro e bem definido, prepare um plano B para contra-argumentar uma possível negativa. Foque nas necessidades do cliente para criar uma proposta coerente, pesquise sobre ele. Pense quais pedidos o cliente pode fazer e saiba de antemão quais concessões você pode fazer. Faça um ensaio do seu pitch de vendas para fixar a sequência de argumentos e a cadência da sua fala. Anote a sequência de argumentos da apresentação. Escrever ajuda a fixar as ideias. Se você tem segurança em relação àquilo que você vai falar, seu tom de voz será confiante, calmo e a conversa vai fluir. O cliente é o outro lado desse processo e não deve ser esquecido na preparação da negociação. Afinal, o objetivo é envolvê-lo na conversa, fazendo com que ele interaja. Para isso, você pode se preparar para alguns momentos como: comece a apresentação explicando o objetivo da proposta. Explique as vantagens do plano oferecido e a proposta de valor. Esclareça as dúvidas dos clientes, sempre reforçando que cada ponto apresentado cobre a necessidade que o cliente tem no momento. Analise o seu plano B e responda aos pedidos de concessão dos clientes de acordo com o que a empresa pode cobrir. Fique preparado para improvisar, caso seja preciso pedir mais tempo para montar uma nova proposta. O fechamento da apresentação é tão importante quanto o começo, por isso, essa fase da negociação merece atenção no preparo. Como fazer um planejamento da negociação? 1. Identifique o problema do cliente. Preparo é a palavra de ordem de um planejamento de negociação eficiente. Quanto mais informações sobre a necessidade do cliente você tiver, melhor e mais fácil será identificar como sua empresa pode solucioná-las. Para apresentar uma proposta atrativa, você precisa pesquisar para identificar os problemas atuais do prospect. 2. Crie e apresente soluções. A segunda fase do planejamento da negociação é formular propostas de soluções e apresentá-las de maneira organizada. Nesta fase da negociação, incluir exemplos de resultados obtidos por outros clientes também enriquece sua argumentação. Esse tipo de referência é muito valorizado por alguém que está na posição de adquirir algo. Pense em você mesmo quando vai comprar um produto. Provavelmente você vai buscar opiniões de terceiros sobre o serviço para tomar sua decisão.
Então, tenha sempre em mente que você deve convencer o cliente da eficiência da solução, mas também de que ela será fácil de aplicar. 3. Surgira um cronograma de implementação. Imagens e informações organizadas em tópicos ajudam o cliente a visualizar sua proposta, as vantagens oferecidas e também a direcionar a conversa para o que é importante. Se houver dados de outros clientes para reforçar seu argumento, a negociação fica mais rica de informações com informações reais. Os principais benefícios que o serviço oferece não podem ficar de fora do planejamento de negociação, pois eles serão pontos de apoio importantes para convencer o cliente. 4. Faça uma proposta de vendas. Esse é o momento do planejamento de negociação que você deve pensar previamente para que no momento da reunião soe o mais natural possível. Crie falas conclusivas. Ajuda a direcionar o cliente para respostas afirmativas que vão levar o negócio adiante como você deseja. Um bom negociador tem que ser perspicaz nessa fase da negociação, pois é o momento de falar em dinheiro. Mas se você fez uma argumentação consistente nas etapas anteriores, seu foco é reforçar que vale a pena contratar o que você está oferecendo. Oi, eu sou a Bárbara e eu vou falar sobre treinamento, disciplina e visão. Dentro das técnicas de negociação, fatores estratégicos como o treinamento é um exemplo de desenvolvimento. A preparação permite que você negocie com mais confiança e naturalidade. É importante saber de si mesmo para assim você ter mais controle e conhecimento da pessoa ou empresa com quem você irá negociar, entender a real situação e interesse da negociação, buscar uma empatia que acarretará em um ganho de credibilidade e consenso. Ouvir nos permite conhecer as necessidades da outra parte e, consequentemente, utilizá-las a nosso favor. Além disso, é necessário que se tenha uma boa e adequada postura, que se mantenha contato visual e que se esteja atento à sua própria expressão e também à expressão da outra parte. Truman Capote estava certo quando disse que a disciplina é a parte mais importante do sucesso. A disciplina é fazer algo que precisa ser feito sem procrastinar e sem receber ordens para isso. É a disciplina que vai fazer com que você se mantenha motivado para atingir seus objetivos, mesmo naqueles dias em que você não tem a menor vontade de fazer qualquer coisa. É fundamental para que você consiga criar qualquer hábito. Para ter disciplina é necessário que você faça um planejamento e se tenha objetivos. Esses objetivos podem ser divididos em metas de curto, médio e longo prazo, e para isso é importante que se tenha um planejamento para que esses objetivos sejam feitos em etapas realizáveis. Também é importante que você identifique suas qualidades e defeitos, pois seus pontos fortes o ajudarão com seus objetivos, enquanto os pontos fracos podem criar obstáculos. Dessa forma, você terá mais consciência, autoconhecimento e controle da situação. Gerencie o seu tempo, pois ser produtivo não é ter todo o tempo do mundo para fazer as suas atividades, mas sim conseguir fazê-las no tempo que você tem. Fazer pausas e descansar é muito importante para o corpo e a mente, e assim você não corre o risco de abandonar algo pela metade. Segundo o dicionário, visão é a capacidade de compreensão, assimilação e percepção visual de tudo o que está presente no mundo exterior. No mundo dos negócios há o conceito de visão compartilhada. Essa visão refere-se ao estabelecimento de objetivos e metas comuns compartilhadas. A partir do momento que as pessoas têm um objetivo em comum, não se vê como uma obrigação, mas como seu próprio objetivo. Isso traz muitos benefícios. A maneira de interpretar, perceber e representar situações cotidianas ou qualquer natureza maximiza os resultados, estimula a criatividade e incentiva a aprendizagem. Boa noite, meu nome é Tayane e eu vou falar sobre determinação. O negociador que tiver mais competência e talento, naturalmente tem mais poder. Dominar certas habilidades interpessoais que nos permitam interagir com outras pessoas, organizar nossos pensamentos internos e controlar os impulsos emocionais.
Sem esses conhecimentos e habilidades primárias, qualquer princípio, estratégia, tática, dica ou truque de negociação que queiramos utilizar será inútil. Ambas as partes querem ganhar. Ter um planejamento conta muito nesta hora e será um diferencial. Ter uma negociação metódica e planejada. Todos nós temos o poder de negociação e determinação. Isso é apenas uma questão de crença pessoal. Ser capaz de raciocinar é aptidão. Possuir agilidade de raciocínio para tomar uma decisão rápida no meio de uma negociação é habilidade. Ser capaz de falar é aptidão. Falar com objetividade e clareza ao apresentar um argumento é habilidade. A aptidão reflete uma facilidade inata de realizar uma tarefa e pode ser treinada e aperfeiçoada para produzir um comportamento competente. Para obter sucesso nas suas negociações, inove. Use as seguintes estratégias. Negocie para alcançar suas metas. Não busque relacionamento, interesses e ganho mútuo. Foco no outro. Não use o poder ou influência. Coloque-se na pele do outro. Faça perguntas emocionais. Não use argumentos racionais ou sensatos. Cada negociação é diferente, mesmo que sejam as mesmas pessoas. Não existe modelo único. Não vá com muita sede ao pote. Dê passos pequenos para não assustar o outro. Descubra o que o outro realmente valoriza e a que é indiferente. Faça trocas. Descubra quais são as regras, exceções, formas de decidir da outra parte. Nunca seja manipulador. Não engane a outra parte. Seja transparente, seja você mesmo. Assegure-se que você foi realmente compreendido pela outra parte, mesmo que o assunto lhe pareça muito óbvio. Descubra o que está realmente impedindo você de alcançar suas metas na negociação. Faça perguntas sobre as diferenças propostas para gerar mais confiança entre as partes. Prepare-se praticando as estratégias. Siga as estratégias até alcançar as suas metas. Boa noite, meu nome é Thiago, vou falar sobre a flexibilidade e adaptabilidade. Mudam os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança, porque tudo é composto de mudança. Luiz Vaz de Camões. O que é flexibilidade? No sentido figurado da palavra, a flexibilidade de um indivíduo é a qualidade de compreender, aceitar, assumir as opiniões, ideias, pensamentos de outras pessoas. A flexibilidade é a ferramenta essencial para uma negociação, tendo sucesso. Segundo Roy L. Levick, a negociação constitui um processo de gerenciamento de conflitos e todas as situações têm o potencial de sair dos trilhos. Por esse motivo é tão necessário ser flexível. 6 passos da flexibilidade ao negociar. Primeiro, estar aberto a negociar. Segundo, estar disponível para mudanças repentinas. Terceiro, considera-se o atendimento de necessidades mútuas, sua e como da outra parte. Quarto, vê os compromissos de modo construtivos e não como um obstáculo. Quinto, saber como e quando dizer sim ou não. Sexto, menor sujeição aos hábitos, não ter hábitos arraigados. A importância da flexibilidade na negociação. Para um bom desempenho na negociação, é importante que todo o processo seja coberto de flexibilidade. Não é preciso seguir rigidamente a agenda prevista. Caso isso seja feito, será possível criar momentos especiais no processo de negociação, por meio de acordos que poderão surgir em vez de ficar bloqueado pelo que pode parecer trivial na sequência lógica da negociação. O que é adaptabilidade? É a capacidade de se adaptar diante de novos cenários ou transformações.
Ele trata-se de uma qualidade que pode ser aplicada em diversos campos. Quando desenvolvemos a adaptabilidade, somos capazes não apenas de aceitar mudanças, mas também de aprender com elas. A adaptabilidade é ser flexível quando as coisas mudam neste momento de negociar. É muito importante se adaptar a todo tipo de ocasião que possa acontecer no percurso da negociação. Como desenvolver adaptabilidade? São apenas 6 passos para o início. Primeiro, busque o autoconhecimento. Segundo, saia da zona de conforto. Terceiro, aceite ajuda quando necessário. Quarto, tenha abertura para o novo. Quinto, seja otimista. Sexto, procure sempre se capacitar. Como um dos presidentes dos Estados Unidos, John F. Kennedy, comentou certa vez, a mudança é a lei da vida, e aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente irão, com certeza, perder o futuro. Adaptabilidade e flexibilidade têm que andar juntas no processo de negociação. É fundamental que o profissional possua habilidade que permita sua imersão nesse ambiente inovador. Por isso, a importância da adaptabilidade e da flexibilidade. Capacidade de estabelecer parceria. O que é uma parceria? Trata-se da união entre 2 ou mais empresas ou profissionais em prol de um objetivo em comum. Algo que seria mais difícil de ser alcançado com uma organização atualmente sozinha. Na maioria das vezes, essas parcerias têm como foco a troca de conhecimento, melhoria de processo ou expansão geográfica. Quais as vantagens de uma parceria? Primeiro, a diminuição da burocracia. Segundo, o aumento da capacidade competitiva. 3, atuação mais estratégica. 4, marketing. 5, reconhecimento no mercado. 6, novos consumidores. Como encontrar parcerias? Estude o mercado, conheça seus concorrentes e faça networking. Senso de urgência é um conceito relacionado à produtividade e muito usado no meio empresarial. É a capacidade de agir eficientemente diante da necessidade de executar uma determinada tarefa. Pessoas proativas, aquelas que estão sempre um passo à frente, têm senso de urgência aguçado. O trabalho deve ser feito dentro do prazo, da melhor maneira possível e sem margem para erros. Assim, os clientes ficam satisfeitos e a empresa cresce de maneira organizada, gerando cada vez mais valor. No livro Sentido de Urgência, de John P. Kotter, ele nos ensina a identificar as prioridades do cotidiano e realizá-las de forma rápida e inteligente, sem repetir ações irrelevantes para o sucesso, além de nos mostrar suas táticas para ter o senso de urgência na empresa. Primeiro, é preciso que um número suficiente de pessoas entendam o verdadeiro sentido de urgência, e com isso vai para a segunda tática, onde as pessoas conseguem identificar rapidamente os problemas mais graves e formam equipes fortes e com um compromisso para iniciar uma mudança. Na terceira tática, eles vão organizar o esforço de encontrar visões e estratégias eficientes para lidar com uma questão relevante.
A quarta tática é a comunicação. Equipes com alta urgência caracterizam-se por sentir a necessidade de comunicar incansavelmente as visões e estratégias às outras pessoas. Na quinta tática, essas equipes vão delegar poder a terceiros que estejam empenhados em tornar qualquer visão realidade. Na sexta tática, orientam as demais no sentido de alcançar metas visíveis e concretas de curto prazo. Depois dos sucessos iniciais, os grupos expandem os esforços trabalhando em cada fase do desafio e não esmorecem, o que significa que eles não vão perder o ânimo, não vão enfraquecer até que a visão se torne realidade. E por último, as empresas com forte sentido de urgência se sentem compelidas a encontrar formas de garantir que a mudança seja permanente, institucionalizando-a em sua estrutura, em seu sistema e, acima de tudo, em sua cultura.